Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Irmãos, Jesus está aqui. Aleluias. O Senhor opera na igreja. Está escrito palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali Ele está. Irmãos, o Senhor opera nos cânticos, nas orações, nos dons do Espírito Santo e opera principalmente pela sua palavra. Irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus na pregação, é Deus falando conosco. Como Paulo disse em Romanos 16, o mistério de Deus revelado através da pregação. Quando a palavra é pregada, o poder de Deus opera. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Para o Senhor trabalhar em nós, então é necessário atentar de todo o coração. Tiago 1 diz assim: não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Está escrito lá a palavra do Senhor através do profeta Isaías, que Jesus repetiu em Mateus capítulo 13. O povo ouviu de má vontade e endureceu o seu coração. Então nós temos que ouvir a palavra do Senhor de boa vontade, de todo o coração. Diga glória a Jesus. Irmãos, isto pouco importa se você nem se batizou, se você já é crente ou se faz 30 anos que você está na igreja. Tem que atentar de todo o coração, porque o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9. Diga glória a Jesus. A pessoa corre um risco seríssimo de estar na igreja, o pastor vem pregando, a pessoa faz aquela cara assim: isso eu já sei. E a pessoa tem assim um caráter horroroso, condutas horríveis, e a pessoa ela se torna assim impermeável à palavra de Deus, hermética, fechada, ensimesmada. Senhor amado, fala-nos em misericórdia. É necessário se abrir, é necessário se quebrantar. Diga glória a Jesus. E hoje nós vamos para um texto que não é fácil, mas você vai entender. Preste atenção. Fala para o lado, preste atenção. Louvado seja o Senhor. Êxodo capítulo 30. Êxodo 30 é difícil de entender, mas o Senhor vai te dar graça e você vai entender. Êxodo 30. 34 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa, gálbano, estas especiarias aromáticas e um incenso puro de igual peso. Disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Glória a Deus. Vamos entender. O livro de Êxodo, Deus chamou Abrão em Gênesis 12, levantou uma grande descendência, tiveram que ir para o Egito por causa da fome. Deus levantou lá José do Egito, aquela história que tem até os filmes de televisão. Deus operou, depois o povo saiu do Egito por mão de Moisés, até passa na televisão o filme Os 10 Mandamentos. O povo atravessou o Mar Vermelho e estamos exatamente agora nesta parte da história. O povo está de frente do monte Sinai e Deus está dando ordens para Moisés construir o tabernáculo. Tabernáculo era o lugar onde o povo ia adorar a Deus. Era como se fosse uma igreja, só que era uma igreja móvel, desmontável, transportável, porque era feito de tendas, feito de cortinas.
Porque o povo estava nômade no deserto. Nômade quer dizer pessoas que não tinham morada certa, iam peregrinando até chegar ao lugar que o Senhor tinha designado. Então o tabernáculo era uma tenda de cortinas bem grande, talvez até do tamanho deste salão. Talvez o pátio externo fosse um pouco maior. Mas as dimensões não eram assim extremadas. Diga glória a Jesus. Tinha muitos utensílios no tabernáculo. No tabernáculo tinha o átrio exterior, o santo lugar e o santíssimo lugar. Átrio exterior, o povo podia entrar. No santo lugar, só os sacerdotes. No santíssimo lugar, só o sumo sacerdote. Já este tabernáculo já fala muita coisa, fala inclusive da presença de Deus, que é possível alguém se achegar ao Senhor como se fosse no pátio exterior. A pessoa está se achegando a Deus, mas ainda está muito distante. Tem que chegar mais perto. Por isso que tem o hino, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. A pessoa pode entrar no santo lugar, que é o lugar dos sacerdotes, já é um lugar de comunhão. No santo lugar tinha as lâmpadas que representavam o Espírito Santo, tinha os pães da proposição, que representava a comunhão com Deus, e tinha o altar do incenso, isso aqui que nós vamos falar hoje. E daí, no santíssimo lugar, tinha a Arca da Aliança. Já teve até filme na televisão também sobre esta arca. A arca representava o próprio Deus. Só o sumo sacerdote, um homem de toda a nação, podia entrar uma vez por ano para ali ministrar perante o Senhor. Hoje o Senhor nos traz aqui nesta parte que fala sobre o incenso santo. Diga glória a Jesus. No começo do capítulo 30 fala sobre o incensário de ouro. Incensário, lugar onde se queima incenso. Incensário de ouro era um dos apetrechos do tabernáculo. Ele era pequeno, ele tinha 45 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 90 centímetros de altura. Era pequeno, feito de madeira e recoberto todo de ouro, com argolas das pontas, que ele era transportado por varais, colocava nos ombros dos levitas e eles iam carregando. Esta característica de ser transportável fala da impermanência do tabernáculo de Moisés. Era transitório, mas fala de nós também. Nós não temos pousada fixa aqui na terra. Nós não podemos nos enraizar em nada, porque Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não somos daqui. Diga glória a Jesus. O Senhor pode nos tirar de um lugar e mandar para outro assim, de forma absolutamente inesperada para nós. Diga glória a Jesus. Então, o incensário de ouro, ele estava defronte da cortina do santíssimo lugar. Êxodo 40, 26. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, junto com o incensário de ouro. Hebreus 9, 3 e 4 diz: depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, isso que estamos falando, a arca do concerto coberta de ouro em redor, que estava também um vaso de ouro que tinha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Se nós unirmos os dois textos, Êxodo 40 e Hebreus 9, descobrimos que o incensário estava defronte da cortina do santíssimo lugar. Diga glória a Jesus. Este incensário era para ter incenso contínuo. Irmãos, incenso era um perfume feito com a arte do perfumista, como nós lemos. Tem gente que está pensando em incenso, vai naquelas lojas de produto oriental, produtos hindus, e compra aquelas varetinhas assim, coisa de Hare Krishna, que põe para queimar e sai aquele cheirinho esquisito. Não, aquilo não é incenso, aquilo é coisa de oriental. Esse aqui era um perfume que se colocava para queimar. No incensário tinha fogo, carvões em brasa, e jogavam incenso dentro e saía perfume aromático dentro do tabernáculo de Deus. Diga glória a Jesus. Era contínuo. Êxodo 30, versículo 8. Estamos com a Bíblia aberta neste capítulo. Vamos ler o versículo 8. Êxodo 30, 8.
E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Todos os dias o sacerdote tinha que colocar em ordem as lâmpadas, eram 7 lâmpadas. Quando a gente vê o símbolo de Israel, tem o menorá, que é aquele candelabro com 7 braços. Era isso que tinha no tabernáculo de Moisés. Essas lâmpadas eram acesas com azeite. Todo dia o sacerdote tinha que limpar, tirar a fuligem, colocar novo azeite e fazer as lâmpadas arderem e colocar todo dia o incenso. Zacarias, o pai de João Batista, estava oferecendo incenso ao Senhor quando veio o anjo Gabriel e falou com ele sobre o nascimento de João Batista. Lucas 1:8. E aconteceu que, exercendo Zacarias o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então este costume ficou também no tempo do templo de Salomão, do templo de Herodes, que era este templo que estava em pé quando Jesus veio na terra. O templo que Jesus entrou em Jerusalém foi construído pelo rei Herodes. Não aquele Herodes que tentou matar Jesus quando Jesus era bebê. Diga glória a Jesus. O rei Uzias, aquele do Velho Testamento que teve lepra, ele ficou leproso porque ele tentou entrar no templo de Deus para oferecer incenso, 2 Crônicas 26:19. Mas isso só os sacerdotes de Deus podiam fazer. O que o Novo Testamento fala sobre este incenso? Ouça, preste atenção para você entender. Diga glória a Jesus. Estamos falando sobre o incenso do tabernáculo de Moisés. O que tem isso a ver comigo hoje, pastor? Você já vai descobrir. Apocalipse 8:3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Quer dizer, isso que tinha no tabernáculo de Moisés, tem no céu também. Diga glória a Jesus. Então, se tem no céu, é para sempre. Não era passageiro, tem no céu. E se tem no céu, está a nos ensinar alguma coisa. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Diga glória a Jesus. O que nós aprendemos? O que é este incenso? Irmãos, tudo que tinha no tabernáculo de Moisés era profético. Jesus disse em Mateus capítulo 11, a lei e os profetas profetizaram até João. A lei profetizava, o tabernáculo de Moisés profetizava. Repita comigo, o incenso significa a oração do povo de Deus. Diga glória a Jesus. Então o Senhor quer falar conosco aqui e já está falando. Irmãos, isso é muito profundo, porque as nossas orações, elas se transformam em incenso espiritual. Nós não vemos. Diga glória a Jesus. Você não vê um crente orando e saindo fumaça da boca. Não, é espiritual isso, meu filho. Diga glória a Jesus. Transforma-se em incenso espiritual que sobe a presença de Deus, vai até o altar de ouro que tem no céu, diante do trono de Deus. E este incenso sobe as orações dos santos. E este incenso é transformado em fogo de Deus, porque o anjo tomou o incensário, colocou o fogo do altar e jogou na terra. E houve relâmpagos, trovões e terremotos. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso significa a justiça de Deus em resposta à oração. A oração do justo pode ser frágil como um incenso que sobe, mas a resposta de Deus à oração do justo pode muito em seus efeitos, como diz em Tiago 5. Dê uma salva de palmas a Jesus.
Glória a Deus. O anjo jogou na terra e aquilo virou um terremoto. Diga glória a Deus. Nós tivemos recentemente as notícias horríveis daquele maremoto e tsunami, etc e tal. Deus sabe de todas as coisas. Fala para o outro lado, Deus sabe. Países que são famosos por perseguirem, matarem missionários, matarem crentes, mas o incenso sobe. Sobe fraquinho como incenso, mas espera a resposta para você ver. Diga glória a Jesus. Espere para você ver a resposta de Deus. Então, irmãos, tem muito ensino aqui. Apocalipse 5:8. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Diga glória a Jesus. As nossas orações sobem diante de Deus como incenso. Salmo 141:2. Suba a minha oração perante a tua face como um incenso. Salmo 141, Salmo de Davi. Irmãos, Davi era um homem muito espiritual. 2 Samuel 23, o Espírito do Senhor falou pela minha boca, disse Davi, e falou mesmo. Davi vivendo na lei, vendo o incenso do tabernáculo subir, ele discerniu o que era aquilo. Davi conseguiu discernir o fim da lei. E Romanos 10:4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Hebreus 13:15, pelo que ofereçamos sempre a Ele sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Para os que entendem os originais, este versículo de Hebreus 13:15 está também vinculado nas suas origens etimológicas ao incensário de ouro. Esse é o sacrifício de louvor que sobe. Então, repita comigo, o incenso também representa os louvores e a adoração do crente, dos crentes, dos salvos. Louvado seja o Senhor. Então, a própria Bíblia explica o que é o incenso. Então, está autorizado pela própria Bíblia fazer uma interpretação do incenso, uma interpretação alegórica, não meramente literal. A Bíblia autoriza, porque ali a Bíblia diz o incenso que são as orações dos santos. Diga glória a Jesus. Repita comigo, Jesus quer adoradores. Quando Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente. O que eles trouxeram? Incenso. Ouro, incenso e mirra. Então Jesus já recebeu adoração desde que nasceu, significando que ele nasceu para ser adorado. Hebreus 1, e quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Louvado seja o Senhor. Jesus quer adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. O que é mais importante em um adorador? É o coração. 1 Samuel 16 diz que o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já conheci muitos crentes tortos que gostam deste versículo, né? O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. A pessoa apronta. Daí você vai repreender. Você fez coisa errada. Pastor, Deus conhece o meu coração. Querendo dizer com isso, você não está vendo nada, Deus sabe. Meu amado, o coração se manifesta nos atos. Jesus disse, louco, o que fez o exterior, não fez primeiro o interior? Diga glória a Jesus. Deus conhece o coração, mas o nosso coração se manifesta nas nossas atitudes. E Jesus ensinou em Mateus que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Deus quer um coração de um verdadeiro adorador. E aqui a coisa vai pegar para o seu lado.
Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem falado muito comigo e conosco. O Senhor quer nos pôr nos trilhos, no prumo de Deus. Mas nós temos que lutar contra a nossa natureza cultural de desorganização. O povo brasileiro é metido, desorganizado, bagunçado e ainda se acha o tal. Falo assim, misericórdia. E para nós sermos verdadeiros adoradores, nós precisamos ser tratados e trabalhados pelo Senhor. Como é o coração de um verdadeiro adorador? É de absoluta submissão a Deus. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois a Deus. Irmãos, o Senhor quer extirpar de nós toda rebelião. 1 Samuel 15:23, rebelião é como pecado de feitiçaria e iniquidade, e porfiar, teimar, é como iniquidade e idolatria. Diga glória a Jesus. Irmãos, o coração de um verdadeiro adorador é de absoluta submissão. Submissão a Deus e aos homens. Porque o que eu já vi de crente assim, pastor, eu me submeto a Deus, viu? Como dizendo assim, para você não. Mas está tudo errado. Você nunca leu a história do centurião de Cafarnaum? Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Eu tenho soldados às minhas ordens e eu também estou sujeito a ordens. Dize uma palavra e meu curado será curado. Diga glória a Jesus. E Jesus disse, nem em Israel eu vi tanta fé. Este homem aprendeu o princípio da submissão espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, o coração de um verdadeiro adorador é submisso, não se rebela de forma alguma. Diga glória a Deus. Irmãos, em 1 Coríntios 6, por que não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e o dano, e isso aos crentes. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Está tudo lá escrito. Diga glória a Jesus. Por que não sofrer antes a injustiça? Irmãos, atualmente as pessoas estão assim cheias de razão, nível de tolerância zero. Ai pastor, eu vi coisa errada, eu não aguentei, eu tive que falar. Fala em misericórdia, tem que ser quebrado, tem que ser trabalhado, porque não é assim que se fazem as coisas. As coisas diante de Deus se alcançam num coração manso e quieto, que é precioso diante de Deus, como diz lá em 1 Pedro 3. Diga glória a Jesus. Coração de um verdadeiro adorador, daquele que adora ao Senhor em todo o tempo. Nós vimos ali, irmãos, Êxodo 38, o incenso é contínuo. Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Repita comigo, o Senhor quer que eu adore a Deus em todo o tempo. Quando está bem, quando está mal, quando tem dinheiro, quando não tem, quando está chovendo, quando está fazendo sol, quando está frio, quando está quente, em todo o tempo. O coração de um verdadeiro adorador, de todo o coração. Salmo 138, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Com todo o amor, Salmos 8:1, eu te amarei de coração, Senhor, força minha. Como é o coração de um adorador? Tratável. Fala para o lado, tratável. Irmão, sabe qual é o defeito dos crentes modernos? É assim, está num lugar. Enquanto todos fazem a vontade do belezão, ele está ali. Mas, repreenda alguém o sujeito. Sabe o que ele faz? Muda de igreja. Por isso que vira um monte de crentes tortuosos e defeituosos, gente que não cresce nunca. Fala assim, misericórdia. Tem que suportar a repreensão, tem que se humilhar. Irmãos, o espírito que havia em Ana, mãe do profeta Samuel, parece que não existe mais. Estava orando ao Senhor,
a julgaram por bêbada, o sacerdote foi repreendê-la, ela disse: não, meu senhor, não me tenha por filha de Belial, da multidão dos meus cuidados, do anseio do meu coração, que eu chorava diante do Senhor. E terminou a história, o sacerdote dizendo assim: o Senhor ouça a petição que fizeste. Diga glória a Jesus. Soube receber, soube ser julgado injustamente e retrucar com mansidão e receber a bênção de Deus. Fala, bondade, você tem que ser assim. Diga glória a Jesus. O Senhor não pode trabalhar com encrenqueiros, com gente de estupim curto, com carnudinho. Fala para nós assim: viu? Deus não trabalha, irmãos, com gente assim só sofre, só leva. Fala para nós em misericórdia. Irmãos, como é o coração de um adorador é humilde. Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É sempre agradecido. Colossenses 3,16, sede agradecidos. Como é o coração de um adorador é desprendido, como a mulher que ungiu os pés de Jesus com o unguento de nardo puro, que era de muito preço. Louvado seja Deus. Irmãos, como é o coração de um adorador, repita comigo: tem absoluta consideração pelos outros. Irmãos, Davi, no meio de uma batalha, estava longe de Israel, longe de tudo e de todos. Ele sonhou em voz alta: quem me dera que eu tivesse de beber da água da fonte que está em Belém, sua cidade natal. 3 soldados ouviram. Eles eram tão dispostos e amavam tanto aquele homem de Deus, que eles se infiltraram no meio do exército inimigo. Eles foram até Belém, que estava sob o domínio na época do rei Saul, que queria matar Davi. Conseguiram a água e levaram a água para Davi. O que ele fez com aquilo? Ele disse: eu não poderia beber, porque isso é o sangue de 3 homens. Ele derramou perante o Senhor. O coração de um verdadeiro adorador, irmãos, que considerava os outros. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, voltando aqui ao incenso, era para ser feito conforme a arte do perfumista. A receita do incenso do tabernáculo de Moisés era de segredo absoluto. Ninguém sabia. Sabia os ingredientes, mas não sabia a proporção e não sabia o modo de preparar. Era segredo. Irmãos, a nossa comunhão com Deus tem que ser secreta. Nós temos que ter assuntos que são só nossos e de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Diga glória a Jesus. Existem coisas do Senhor conosco que são assuntos reservados. Irmãos, quais eram os ingredientes do incenso? Estoraque, que é um óleo do tipo de mirra, que era feito de plantas esmagadas. Onixa, uma especiaria extraída de um molusco do Mar Vermelho, que aliás até hoje se fazem perfumes nas Arábias, extraídas de onixa. Gálbano, uma resina aromática extraída também de plantas daquela região da Ásia. E incenso puro era uma goma resinosa tirada de troncos de árvores, que faziam aqueles sucos e saía aquele néctar do tronco da árvore. E diz ali que era temperado. O versículo diz assim: temperado puro e santo. Quando o versículo diz temperado, quer dizer temperado com sal. Diga glória a Jesus. Neste incenso ia sal. O que significa isso? Repita comigo: este texto fala dos ingredientes da oração e da adoração. Era feito de estoraque, onixa, gálbano e incenso puro. Coisas que eram extraídas de plantas e de moluscos. Extraído. Irmãos, a adoração. E a oração, para ser recebida diante de Deus, ela tem que ser extraída do mais profundo do nosso interior. Para que não aconteça o que disse o profeta Isaías: o povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A oração tem que partir do mais profundo do nosso interior. Diga glória a Jesus. Irmãos, e outra coisa:
para retirar, para extrair os ingredientes do incenso. As plantas eram esmagadas, as árvores eram feridas, os moluscos eram mortos. Repita comigo: para sair do crente a verdadeira adoração, Deus tem que esmagá-lo. Sabe o que é isso? Você se converte a Jesus, Deus começa uma faxina na tua vida, tudo de perna para o ar. A primeira fase da conversão é uma fase de perdas, a pessoa vai perdendo. Deus está aprovando a sua fidelidade para saber se na tua vida Deus é mais importante que o resto. Diga glória a Jesus. E o Senhor vai tocando. Às vezes Deus tira os bens, Deus tira as pessoas, e a pessoa, ainda assim, ainda está tudo 10. Ah, pastor, está tudo ótimo. Jesus ainda vai tocar em alguma coisa em você que vai doer. Fala assim, viu? Vai doer. Porque a hora que ele tocar, aí, se sair adoração disso, será verdadeiro. Diga glória a Jesus. Como Abraão, quando ofereceu Isaque, ofereceu mesmo, o coração de Abraão estava indo junto. Daí foi verdadeira adoração e foi recebida diante do Senhor. Diga glória a Jesus. Só assim para ser um verdadeiro adorador. Mas quantas pessoas já se sentaram nesse banquinho que você está sentado? Nesse não muito, porque o banco é novo, né? Diga glória a Jesus. Mas quanta gente já passou por aqui? Parece que se converte de certo e tal. É só apertar o calinho do sujeito, ó, some, desaparece. Irmãos, quer dizer, para um verdadeiro adorador não serve, porque não tem perseverança. É o que disse a parábola do semeador. Vindo a perseguição por causa da palavra, já se ofende, já se esquece, já não vem mais, e pronto, já some. Meu amado, você quer ser um verdadeiro adorador? Mas de qualquer jeito não serve. Irmãos, uma das grandes verdades bíblicas é que Deus não aceita qualquer coisa. Isso está lá desde Caim e Abel. Deus não aceita qualquer coisa. Pastor, eu vou orar a Deus do meu jeito. Mas então você vai orar para você, não é para Deus. Porque se é para Deus, tem que ser do jeito de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o incenso para subir tem que ser extraído do nosso interior, extraído de um coração quebrantado e contrito. O nosso espírito, ele está rodeado pela nossa alma, e a nossa alma está envolta pelo nosso corpo. A nossa alma é o que você fala, o que você ouve, o que você pensa, o que você sente. Isso é alma. Mas Deus quer a adoração do Espírito. A alma é como se fosse um invólucro em torno do Espírito. Lá dentro. Isso é coisa imaterial. Não adianta fazer uma ecografia que você não vai ver a tua alma. Diga glória a Jesus. É espiritual isso. O Espírito é dentro da alma. Para sair aquilo que Jesus disse em João 4, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para sair da adoração espiritual, Deus tem que quebrar a tua alma. Fala assim, viu? Quebrar a tua alma. É por isso que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Diga glória a Jesus. O incenso era temperado com sal. Repita comigo: o sal no incenso representa as emoções e o fervor na oração. Irmãos, a oração do crente tem que ser temperada. Não pode ser oração sem sal. Fala do lado, viu? Sabe o que é isso? Oração mixa.
oração xoxa. Faça misericórdia. Tem que ser fervorosa. Fala lá do fervorosa. Então, oração sem fervor, Deus não ouve. Porque incenso para subir tem que queimar. Porque senão não sobe nada. Diga glória a Jesus. Se o incenso é oração, tem que ter fogo nessa história. Diga glória a Jesus. Pergunta, irmão, assim, cadê o fogo? Cadê o fogo? Diga glória a Deus. Irmãos, aquela história de crente assim que vai orar antes de dormir, aquelas orações por obrigação. Ai, Jesus. Faça favor, cria vergonha. Fala para você que cria vergonha. Mas oração não serve para nada. Deus não ouve isso. Isso não é incenso. Isso não está queimando nada. Diga glória a Jesus. Já falamos aqui, quem orar vai orar em pé. Ore andando. Diga glória a Deus. Tem que ser fervoroso, irmãos. E se não tiver todos os ingredientes, Deus não aceita. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. O versículo 35, segundo a arte do perfumista, louvado seja Deus. Tinha que ser um especialista em perfume para fazer este incenso. Repita comigo: o crente tem que ser especialista na oração. Pegou pesado, né? Diga glória a Jesus. Pergunta, irmão, você é especialista na oração? Se não somos, e você já é convertido há mais de 10 anos, eu te faço pergunta: o que nós estamos fazendo da vida então? Estamos aqui já faz mais de 10 anos, não sabemos nem orar? Fazem misericórdia. O que a gente está fazendo da vida então? Irmãos, se o mais importante do crente é a adoração, o louvor e a oração, e nós não sabemos fazer isso, para que a gente serve então? Pergunta assim, para quê? Diga glória a Deus. Então vamos mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Diga glória ao Senhor. E o versículo 36, esse nós vamos ler juntos, vamos lá? E dele, moendo, o pisarás. Fala assim, viu? O incenso, para ser bom, o que tinha a fazer com ele? Moer e depois pisar. Crente só fica bom depois de pisado. Diga glória a Jesus. Olha para o irmão, vê se ele tem carne pisado. Se não tem, vai ser. Não se desespere, já vai ser. Louvado seja Deus. E dele moendo o pisarás. Mas tudo isso aqui é muito profundo. Ninguém ofereceu a Deus melhor incenso do que Jesus. E ninguém foi tão moído como ele. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías capítulo 53. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Feche os teus olhos. O Senhor quer tirar de nós toda a natureza carnal, irascível, rebelde. O Senhor quer tirar isso de nós. O Senhor quer arrancar de nós. Senhor amado, trabalha, Pai, para que de nós saia perfeito incenso, perfeita adoração. Meu Deus, opera, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. O final do versículo 36. As últimas 4 palavras. Leia comigo. Versículo 36, últimas 4 palavras. Vamos ler. Coisa santíssima vos será. Glória a Deus. A oração é coisa santíssima. A adoração a Deus é coisa santíssima. E se assim não for, Deus não aceita. Versículo 37. O incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos.
santo será para o Senhor. Repita comigo: este incenso jamais podia ser usado particularmente. Este incenso era exclusivo para Deus. Não podia ser vendido, nem emprestado, nem trocado. Era só para Deus. Não podia ser para homens, era só para Deus. Irmãos, isto fala da adoração. Repita comigo: a nossa adoração tem que ser para Deus e não para o homem. Nós precisamos captar, absorver isso no nosso espírito. A adoração tem que ser para Deus, não para os outros. Diga glória a Jesus. A questão do incenso, que era uso exclusivo do Senhor, quer dizer, para nós hoje, a adoração na igreja, a adoração dos crentes, não pode ser para a satisfação dos sentidos naturais. A adoração não é para agradar homens, nem para ser bonita, nem para se transformar assim em espetáculo. Eu li uma frase num livro que é uma frase assustadora. A igreja não é um navio de entretenimento, mas é um barco salva-vidas. Diga glória a Jesus. Fala para o lado assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, a igreja não é casa de espetáculo, a igreja é casa de salvação. É casa de misericórdia, é casa de perdão. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que o incenso tem que ser para o Senhor. Irmãos, o versículo 38 diz que quem fizesse uma cópia deste incenso para uso particular receberia uma maldição, porque seria extirpado do povo. Repita comigo: as coisas de Deus são seríssimas. Louvado seja o Senhor. Meu amado, Jeremias 48:10, maldito que faz a obra do Senhor com fraude, ou faz a obra do Senhor relaxadamente. As coisas de Deus são muito sérias. Louvado seja o Senhor. Não se meta em intriga dentro da igreja. Não guarde rancor do irmão. Diga glória a Jesus. Não guarde reserva, não guarde isso. Irmãos, porque se a pessoa tem mágoa do irmão, e continua vindo na igreja, e continua cantando, e continua fazendo as coisas, você pode se tornar um demônio. Você pode se tornar um filho de Satanás, porque isso está tudo errado. Ninguém tem comunhão com Deus a quem não vê, se não tem comunhão com o irmão que está vendo. 1 João capítulo 4, diga glória a Jesus. Irmãos, e quantas vezes falamos isso em culto, e depois eu fico sabendo que o fulano está brigado com o Beltrano faz 3, 4, 5 meses, e fica os dois, um senta aqui, o outro senta lá, não se vê nem nada, e toma ceia e tudo. Mas que falta de temor de Deus! Fala para nós assim, tem que ter temor. Diga glória a Jesus. E tem que ter amor, e tem que relevar. Pastor, mas o senhor não sabe o que ele me fez. Você não foi crucificado, meu filho, Jesus foi. Então qualquer coisa que te fizeram foi muito pouco. Fala para nós assim, muito pouco. Não tem desculpa. Jesus crucificado disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diga glória a Jesus. Irmãos, o incenso, se alguém fizesse cópia do incenso, era para ser extirpado do povo. E quem é extirpado na terra é extirpado do céu também. O que é desligado da terra é desligado nos céus. Feche os olhos. Senhor amado, coloque em nós o temor do Senhor. Queremos ser verdadeiros adoradores. Queremos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Senhor maravilhoso, coloca em nós este temor. Deus poderoso, faz a obra em nós, Senhor. Faz a obra em cada um de nós. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias.